Olá! Começa mais um Seguro Sem Mistério na sua televisão. Nesse momento de pandemia, todos nós estamos nos adaptando e aqui no programa não é diferente. Mantendo as recomendações de saúde, nós preparamos conteúdos especiais para você. Conversamos com o corretor de seguros Zênio Costa. Mesmo durante a pandemia, ele que já conta com uma história profissional de 11 anos, empreendeu e fundou a ZL Brasil Corretora de Seguros. A empresa aposta na combinação do avanço tecnológico com a humanização das relações comerciais. Bom, eu sou o Zênio Costa, trabalho na área de seguros já há 11 anos, completei agora em abril. Trabalhei muitos anos exclusivamente no seguro de vida, né? Através de apólices de entidades de classe, coletivas, né? E aos poucos fui me especializando nos demais produtos. Então hoje sou um corretor pleno, né? Trabalhamos já há uns 5 anos pelo menos com todos os segmentos de produtos na linha de seguros e também com planos de saúde e odontológico. A ZL segue essa mesma linha, né? Ela trabalha bastante produtos de vida, automóvel, empresarial e planos de saúde. Cara, eu comecei na parte de seguros através de um convite que os meus familiares já trabalham há bastante tempo, né? Meu tio já é da área dos seguros há muitos anos e nós, enquanto família, acompanhávamos como que era realizado aquele trabalho. Alguns da nossa família também trabalharam junto com ele, né? E ele sempre foi muito bem sucedido na área de seguros e muito bem reconhecido pelo que ele fazia, né? E eu sempre fui da parte da administração, então eu estudava administração e trabalhava numa empresa grande de logística, que eu fazia comecei na parte contábil, fui para a parte de financeiro e tive uma passagem também na parte de recursos humanos. Então eu fiz toda uma trajetória dentro dessa empresa e eu consegui absorver uma boa bagagem na parte administrativa. Na época, tanto o meu irmão, Luiz Henrique, que eu tive sociedade por muitos anos, meu primo e a minha mãe estavam querendo ter uma empresa corretora de seguros. Eles até então, o Luiz Henrique e o William já trabalhavam com seguros, o William na parte de automóveis e o Luiz Henrique na parte de vida, e a minha mãe cuidava da parte administrativa. E aí eles começaram nessa empreitada, a empresa se chamava na época DVS, eram os 3, e aí cada um cuidava de uma parte, um cuidava de uma parte administrativa, o outro cuidava da parte comercial de um ramo e o outro do outro. E aí eles começaram a desenvolver o trabalho e começaram a descobrir como é empreender na prática, porque até então a minha mãe tinha a loja, mas era a loja de produtos, então ela não tinha muito a questão de trabalhar serviços, que a parte do seguro é produto e serviço, mas ela é mais voltada para a prestação de serviço. E aí eles começaram a ter um pouco de dificuldade na parte de processos, principalmente processos administrativos. E aí a minha mãe na época me convidou para participar dessa empresa, que eu tinha saído dessa empresa de logística, e eu entrei nessa parte na parte administrativa dessa corretora. Passaram-se 6 meses e eles meio que se dispersaram, assim, a execução do trabalho comercial estava meio dispersa, cada um meio que fazia da forma como achava, ou colocava uma maneira de trabalhar diferente, não tinha uma conexão, assim, não tinha uma linha de raciocínio no trabalho. E aí eu fiz um levantamento de trabalho daqueles pontos que podia se trabalhar, que podia melhorar. E nessa época eu e o Henrique, por sermos irmãos, a gente sempre foi muito ligado, a gente começou a se conectar muito nesse negócio, tipo, eu faço a parte lá de fora e tu cuida aqui da parte interna. Então a gente foi meio que se conectando, e a minha mãe na época, ela estava com a loja, estava num momento que exigia bastante dedicação dela, e ela começou a se afastar aos pouquinhos, o William também meio que começou a se afastar um pouquinho, e aí eu e o Henrique a gente sentou e disse, não, mas faz sentido continuar, ao invés da gente finalizar a empresa, faz sentido, é uma empresa que tem um destino para cumprir.
E aí nós sentamos e conversamos sobre os nossos pontos de vista, aquilo que a gente pretendia executar, e nessa época a gente criou a Neo Executiva, que é a empresa que a gente ficou junto. Ela ainda está hoje sob a direção do Luiz Henrique, mas a gente conseguiu fazer esse trabalho por 10 anos em extrema expansão. Então a gente chegou a 35 funcionários, atendendo 15 estados brasileiros, filial em 5 estados. Então foi uma operação que deu super certo, assim, e nós começamos do extremo zero. Cliente por cliente que a Neo Executiva teve, nós conseguimos conquistar um a um. Sempre foi negócios do zero. Então isso me deu muita bagagem na parte de gestão. Então me aperfeiçoei nesse meio tempo, fiz muitos cursos de gestão de pessoas, de processos administrativos. E sempre fui um cara muito de procurar entender as coisas, o porquê das coisas. E sempre corri atrás da informação. Então a gente foi adaptando métodos, foi aliando a parte do comercial com o administrativo, e o negócio deu muito certo. Então essa é a trajetória desses 11 anos. 10 foram através da Neo Executiva, e 1 ano foi mais ou menos a passagem dessa outra empresa, e mais esse pedacinho aí desde abril. Na ZL a gente eu tinha algumas coisas que eu via de mudanças de hábitos de consumo e da forma como as pessoas se relacionam, que me instigavam a gente começar a mudar mais radicalmente a forma como a gente atuava. Então eu comecei a ver a necessidade da gente trabalhar de uma outra perspectiva. Então a gente era muito da venda presencial, do ir até o local das pessoas, assim, era um relacionamento muito próximo. E eu comecei a ver que começou a crescer muito a demanda de pessoas que não querem a assistência de um vendedor, elas querem fazer no momento delas, elas querem cotar, elas querem ter uma ideia, elas querem simular, elas querem deixar isso de lado, na semana que vem olhar de novo, depois mostrar para a esposa. Ele quer um tempo para maturar aquela decisão e trabalhar isso. E com a entrada da internet, isso fez com que a gente pegasse esse público que estava em crescente em diversos locais do Brasil. Então eu comecei a querer ampliar essa possibilidade de atuação, de a gente estar em mais lugares ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a parte de gestão sempre me puxou muito para a parte humana do negócio. Quando a gente começou, a gente via só números, tem que bater meta, tem que vender, e a gente via que isso virava uma rodinha rodinha de rato, assim, tu ficava rodando naquilo lá, mas não saía do lugar. E quando a gente começou a entender pela parte da gestão o quanto colocar pessoas certas nos lugares certos e deixar elas trabalharem impactava naquilo que a gente fazia, aquilo começou a virar uma chave de o quanto isso é importante para o negócio. Talvez isso tenha sido uma das estratégias mais bem acertadas que aconteceu durante toda essa trajetória, e que eu trouxe ela totalmente para dentro da ZL, essa parte de novas tecnologias e humanização dos processos. Ao mesmo tempo que a gente quer estar à distância no digital, a gente quer estar próximo do cliente em termos de transparência de informações, de levar para ele exatamente aquilo que ele precisa. A nossa equipe ela é super conectada em termos de coleguismo, de se ajudarem. Mesmo a gente tendo metas, as pessoas não se atropelam, elas colaboram entre elas, e isso se reflete muito para o nosso cliente também. Então isso começou a dar um ponto de vista, aliado àquele corretor pastinha que se chamava antigamente, que tinha o contato presencial com a pessoa. E esse novo momento de distância entre as pessoas e a internet propiciar que a gente estivesse mais longe, teve essa mudança entre a proximidade e o distanciamento ao mesmo tempo. Então a gente conseguiu aliar a utilização dessas novas tecnologias para pegar a pessoa que está longe e ao mesmo tempo usar a parte humana do negócio para permanecer perto dela. Então estar próximo, dar um feedback, ser transparente, entrar em contato para rever processos, não somente para aumentar, mas sim para readequar. Se for, teve uma evolução de patrimônio que exige uma redução de capital, todo sentido a gente fazer esse trabalho
e deixar o cliente satisfeito. Então a gente começou a ver com esse olhar mais humano do negócio, mesmo que a gente estivesse usando mais meios tecnológicos para cumprir isso. Então a gente conseguiu pegar um formato de atuação hoje que a gente traz clientes de diversos lugares do mundo, do Brasil, né? E a gente consegue trabalhar ele, escutando ele, descobrindo qual é a característica da região dele, e a gente conseguir construir produtos que em muitas localidades não tem, mas com todo o potencial que as capitais que a gente trabalha nos permitem produzir, através dos canais que a gente tem e de relacionamento com a seguradora. Então a gente consegue vender um produto que talvez chegasse no interior de uma cidade do norte ou do nordeste, muito antes de chegar a essa situação lá. Então através da internet a gente conseguiu romper essa barreira. Então isso foi uma das coisas que movimentou o nosso principal propósito. É a parte humana do negócio, é a humanização não somente com os nossos colaboradores, mas também com os clientes que a gente atende. Ainda permanecemos atendendo os 15 estados, né, porque já tem um histórico dessa bagagem de clientes, e hoje nós estamos em 7 pessoas aqui em Porto Alegre, que é a matriz. Temos mais 3 pessoas em São Paulo e mais 2 pessoas em Florianópolis, que são as nossas 2 filiais, né?